Nós passamos agora ao quadro Panorama Bíblico. Nós temos abordado aqui mensagens, estudos sobre as 7 cartas do Apocalipse. E hoje estaremos encerrando esse estudo, encerrando essa série de mensagens e estudos sobre estas cartas. Nós ouvimos aqui mensagens, estudos importantes sobre as cartas que o Senhor Jesus encaminhou para as igrejas que estavam localizadas na Ásia Menor, que hoje, atualmente, é a Turquia. Foram 7 cartas. Carta à igreja de Éfeso, à igreja de Esmirna, à igreja de Pérgamo, à igreja de Tiatira, à igreja de Sardes, à igreja de Filadélfia e à igreja de Laodiceia. Nós vimos aqui a particularidade da apresentação do Senhor Jesus a cada uma dessas igrejas, revelando o seu caráter, revelando características da sua personalidade divina. Nós vimos também aqui as cartas que receberam elogios do Senhor Jesus, como o caso da igreja de Éfeso, uma igreja apologética, recebeu muitos elogios, mas teve ali uma crítica devido à perda do primeiro amor. Nós tivemos cartas que só recebeu elogios. É o caso da igreja de Esmirna, em que o Senhor Jesus fez muitos elogios e nenhuma crítica a essa igreja e fez a ela também promessas para os que perseverarem até o fim. Nós tivemos também aqui uma carta que foram só críticas. A igreja de Laodiceia, o Senhor descreveu aqui vários problemas existentes naquela igreja e o Senhor criticou, exortou aquela igreja para que mudassem de posicionamento, se arrependessem e perseverassem até o fim. Então nós ouvimos estudos importantes, mensagens importantes que nos ajudaram a entender bem essas cartas e, é claro, fazer uma aplicação pessoal para os nossos dias. É claro que quando lemos a Bíblia Sagrada, procuramos aplicar a palavra de Deus ao nosso coração. Está aí a importância. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E nós temos pontos ainda hoje para concluir esse estudo do panorama bíblico. Por exemplo, a citação do Senhor Jesus aqui sobre a pobreza. Na carta escrita a Esmirna, no capítulo 2, no verso 9, ele diz assim: eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza. E ele então para para de ditar a carta a João e faz uma observação: mas tu és rico. Quando nós vamos para a última carta, a carta de Laodiceia, no capítulo 3, verso 17, é totalmente contrária à informação. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Mais uma vez o Senhor Jesus faz uma parada, no momento que ele está ditando a carta a João, e faz a observação: e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Então nós perguntamos ao pastor Natanael sobre esse contraste, pastor, entre essas duas igrejas com relação à questão da pobreza. Uma se considerava pobre e o Senhor Jesus: és rica. E a outra se considerava rica e o Senhor Jesus disse: és pobre. Como é essa análise aí, pastor, que o senhor faz desse contraste das duas igrejas? Nós podemos nos reportar ao texto que o Senhor Jesus nos ensinou no chamado Sermão do Monte, em Mateus capítulo 6, verso 19, ele nos dá
a recomendação: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Então, uma situação em que aqueles que às vezes são mais privilegiados, podemos assim dizer, na vida, né, têm os seus valores financeiros, eles estão sujeitos à ferrugem, ao consumo, né, à traça, que são circunstâncias na vida, às vezes uma doença, a pessoa tem todo aquele cuidado de poupar, de guardar, e de repente vai tudo embora. Ou parece um ladrão, vai lá e rouba tudo. Então são circunstâncias que o Senhor estava dizendo, nos mostrando que não devemos nos apegar a esses valores financeiros. E ele dá o contraste no verso 20, dizendo: mas ajuntais tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. E essa igreja, ela tinha essa situação de pobreza no sentido material, mas ao mesmo tempo ela tinha juntado tesouros nos céus. Tesouros esses que são as boas obras, que o Senhor cita aqui no verso 9, eu sei as tuas obras. Ao contrário, o contraste era na igreja de Laodiceia, uma igreja que tinha uma condição econômica, vivia numa cidade muito rica, que era a cidade de Laodiceia. Era uma igreja que se ufanava, como se ufanou aquele homem rico, que o Senhor conta no Evangelho de Lucas, um homem que tinha grandes plantações, falou que iria destruir os seus celeiros, construir outros maiores e dizer: alma, come, bebe, regala-te, porque tem amealhado muitos tesouros. Muitos pensam dessa maneira, né? E o Senhor disse para aquele homem: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens guardado, para quem será? E dessa maneira é uma grande realidade. Vemos pessoas juntando, de repente vem a morte, vem o juízo, como diz Hebreus 9, 27, e depois da morte segue-se o juízo, e todos aqueles bens, de uma hora para outra, às vezes os familiares, eles brigam entre si, e aqueles bens que foram tão construídos, às vezes 50, 60 anos na vida, com muito esforço, em questão de meses ou em questão de um ano, já está tudo dissolvido. Isso é aplicável à nossa vida espiritual. Então, essa igreja de Laodiceia, ela teria perdido os valores espirituais. Como diz aqui em Apocalipse, capítulo 3, verso 17. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírios, para que vejas. Então,
essa expressão ouro provado no fogo significa provação, perseguição. A igreja deveria passar por esse processo para que novamente pudesse ter essa riqueza espiritual. Interessante, pastor Rogério, que o Senhor, ele ainda dá uma esperança, aconselho-te, né? Então, dá uma possibilidade. Eles tinham perdido também as suas vestes, estavam nus diante do Senhor, que significa a justiça, e eles tinham perdido também a visão. Unja os olhos com colírios para que veja. E hoje nós sabemos que essa situação que é pregado o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, em muitos lugares querem pregar a riqueza material, a prosperidade material. Não que isso seja algo totalmente errado, devemos batalhar para oferecermos uma vida melhor para os nossos familiares. Mas devemos também, ao mesmo tempo, ter um equilíbrio de saber que nós precisamos sermos ricos espiritualmente, ricos para com Deus. Essa realmente é o maior tesouro que uma pessoa pode ter aqui neste mundo. Pastor, é interessante porque para muitas igrejas ou muitos cristãos de nossos dias, para se provar, para se demonstrar a presença de Deus, é necessário ter um templo luxuoso, o que chamamos de um templo suntuoso, que quem passe na porta, na avenida, possa olhar e dizer: olha que igreja bonita, olha que mármore, olha que coluna. E, de repente, as pessoas estão associando a presença de Deus por causa do lugar, por causa da igreja. Nós temos um templo agora em São Paulo, construído recentemente, que ele virou uma referência nacional, conhecido até internacionalmente também, devido à sua estrutura, e ele também ser uma cópia, podemos dizer, do famoso Templo de Salomão. E nós sabemos que muitas igrejas espalhadas pelo nosso país residem em lugares simples, casinhas simples, pequenas, de povo humilde, e que as pessoas também, quando estão viajando, principalmente pelo interior, veem aquelas casinhas com o nome da igreja lá. Pastor, a presença de Deus é mais notória numa igreja com recursos financeiros, ou a presença de Deus é mais notória numa igreja simples, humilde, como foi aqui elogiada pelo Senhor Jesus Cristo, pastor? É uma situação interessante e muitas das vezes uma grande interrogação para quando uma pessoa muda de uma cidade, né? Vai para uma cidade que ela pouco conhece e às vezes tem alguma referência de algum local onde ela possa se congregar, e às vezes ela pode olhar para esse lado, né? Eu vou naquela igreja que tem toda uma pompa e lá eu vou me sentir melhor do que ir lá na periferia, num lugar simples. Então são situações em que, como diz a palavra de Deus, o nosso coração é enganoso. Quem o conhecerá? Precisamos ter os valores corretos à luz da palavra de Deus para estarmos num lugar em que sintamos a comunhão com Deus e o nosso crescimento espiritual, aquilo que nós podemos fazer como dons que o Senhor nos oferece a cada um de nós, e dessa maneira não ficar escolhendo pelo lado físico, material. Isso é muito importante para que não sejamos enganados
nessa escolha. Um outro fator também que podemos citar dentro desse aspecto é o fator do estudo que a pessoa tenha. Às vezes uma pessoa graduada, um intelectual, uma pessoa que tem curso superior, então ela vai buscar um lugar onde ela tem os seus colegas e irmãos doutores, né? Os seus médicos, seus juízes, seus advogados, seus dentistas. Mas, às vezes ela deixa de se congregar num outro lugarzinho, que o irmãozinho lá é um pedreiro, um pescador, e ela fica fazendo por uma questão social, às vezes econômica, ela vai fazer a preferência de estar num lugar, não, lá é o lugar da cidade onde estão os mais graduados, e eu tenho que estar no meio deles. E às vezes ela deixa de ir lá no Jardim Pompeba, lugar simples, mas ali aqueles irmãozinhos estão buscando mais a Deus do que essas pessoas com maior graduação. Não que seja errado, mas precisamos saber ter um equilíbrio e fazer uma escolha aonde nós vamos estarmos caminhando com pessoas que estão buscando uma espiritualidade mais próxima do Senhor Jesus Cristo. Isso é muito importante, que entra, eu creio que também entra dentro dessa pobreza, né? Quer dizer, o Senhor diz para a igreja de Esmirna, eu sei a tua pobreza, quer dizer, dizia, as suas necessidades financeiras, né? Deveria ser difícil eles pagarem o aluguel, por exemplo, uma aplicação para as nossas vidas, manter a cesta básica dos irmãos, mas tu és rico. Que maravilha, né? Que sejamos ricos para com Deus. Muito bem, e já que falamos do Templo de Salomão, é bom lembrar aos ouvintes que certa vez os discípulos foram mostrar para o Senhor Jesus a estrutura do templo, as colunas do templo, e eles foram surpreendidos pelo Senhor Jesus quando ele disse, olha, não vai ficar pedra sobre pedra, e não ficou mesmo. Que no ano 70 da nossa era, o general romano Tito invadiu e destruiu mesmo. Então os discípulos estavam fiados naquela estrutura, se achando protegidos, seguros, e de repente aquilo acabou. Então, como o senhor falou, sejamos ricos para com Deus. Confiemos em Deus, né, pastor? E uma das profecias a respeito do segundo advento do Senhor Jesus Cristo, nós sabemos que vai ser a construção novamente do Templo de Salomão. Agora, ficamos perguntando, esse Templo de Salomão é o que foi construído em São Paulo? Ou é aquele que vai ser construído em Jerusalém? Em Jerusalém, né, pastor? Nós sabemos que ali na cidade antiga de Jerusalém, na parte antiga, aonde tem o chamado Monte Moriá, onde Abraão quis sacrificar Isaque, hoje ali foi o lugar original da construção do Templo de Salomão. E hoje ali é uma mesquita, chamada Mesquita de Omar. E nós sabemos também que os judeus já têm toda a planta, a maquete dessa construção. E isso vai prenunciar a volta do Senhor Jesus e também o reinado, chamado reinado do Anticristo, que ele vai unir todas as nações ali junto àquele local que é um local violento, de guerra. Então o Anticristo ele vai ter esses 3 anos e meio de uma pseudo-paz, né, mundial. Muito bem, um lugar tenso, nervoso, mas também sagrado para essas religiões, não é, pastor? Um local realmente que ferve, mas que a palavra de Deus nos fala de acontecimentos futuros que ali se darão, importantes, que não podem ser desconhecidos de todos nós.
Pastor, ainda abordando sobre as cartas aqui, nós vimos que na carta à igreja de Éfeso, no verso 6 do capítulo 2, o Senhor Jesus elogia aos crentes de Éfeso por aborrecerem a obra dos nicolaítas. Já na igreja de Pérgamo, nos versos 14 e 15, o Senhor Jesus já está criticando essa igreja por tolerar a doutrina de Balaão, e no verso 15 fala sobre até seguir, não só tolerar, mas seguir a doutrina dos nicolaítas. Então uma igreja foi elogiada, a outra criticada. O senhor pode nos falar um pouco mais sobre essa doutrina aqui, obra dos nicolaítas, e essa doutrina de Balaão, pastor? Nós temos que ver que existe uma certa similaridade, porque os nicolaítas eram adeptos do ensino de Balaão. E eles pregavam que a imoralidade sexual não afetava a nossa salvação em Cristo Jesus. Então essa era a doutrina, as obras dos nicolaítas, em que podemos ser salvos e, ao mesmo tempo, vivermos no dia a dia uma devassidão imoral. O nosso corpo, como diz a palavra de Deus, ele é o templo do Espírito Santo. E hoje, infelizmente, essa doutrina dos nicolaítas também é aceita por muitas pessoas que acham, não, eu já estou salvo, a minha alma está salva, e o que eu fizer no corpo, o Senhor depois me perdoa. É o que Paulo ensina em Romanos capítulo 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Quer dizer, permanece no pecado, tem a liberdade de Cristo, mas o corpo permanece no pecado. De modo nenhum. Paulo diz assim bem claramente. E aí ele faz a comparação com o batismo, né? Nós que fomos sepultados com Cristo, como permaneceremos ainda no pecado? Fala da nossa união com Cristo. Então, quando aceitamos Jesus, quando cumprimos a ordenança do batismo, assim como há um simbolismo de bebermos, participarmos da mesa do Senhor, há um simbolismo também da nossa vida espiritual com Cristo. E isso envolve o nosso corpo, a matéria, o físico, né? Nós estamos unidos com Cristo, somos novas criaturas em Cristo. Como, então, vamos aderir a essa doutrina, obras dos nicolaítas? Então, essa igreja era elogiada, a igreja de Éfeso, porque aborrecia aquilo que o Senhor também aborrece. E na de Pérgamo, nós vemos a citação novamente dessas a doutrina dos nicolaítas. Assim, tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Então essa igreja de Pérgamo, de uma certa forma, ela deixava que essa doutrina prevalecesse no seu meio. E fala da doutrina de Balaão, que foi um falso profeta, um mercenário, que ele ensinava que deveria praticar a idolatria, a prostituição, e dessa maneira ele fazia uma transigência com a imoralidade, o mundanismo, as falsas ideologias. E isso o Senhor combate, e nós devemos ficar alertas para
essas circunstâncias que realmente hoje em dia também assolam as igrejas do Senhor Jesus Cristo. Uma grande ameaça é o mundo, não é, pastor? Invadir a igreja, não é? Exatamente. As pessoas, os membros, assimilarem o mundanismo, não é? Ter uma vida dupla, uma vida um pouco com Deus, um pouco com o mundo, né? E aí vai a advertência à igreja de Laodiceia, de ser morna, e o Senhor Jesus ameaçar de vomitá-la, uma ameaça severa, um alerta para todos nós hoje, para que não venhamos ter uma vida, uma igreja nesse sentido, mas vivermos separados realmente para Cristo. Amém. Muito bem, o quadro Panorama Bíblico está chegando ao seu final. Agradecemos então aos prezados ouvintes pela audiência. Nós estamos terminando e no término, é claro, como de costume, nós pedimos sempre para o pastor orar, o pastor interceder por todos os nossos ouvintes. A nossa irmã Cristiane, que passou um susto no último domingo, teve uma reação alérgica a um medicamento, mas a nossa irmã foi atendida a tempo no hospital, já recebeu alta, está em casa, está se recuperando de uma forte alergia que ela sofreu ali, quase ceifou a vida da nossa irmã. Vamos orar também pela nossa irmã Maria Chaves, o diácono Afonso, nossa irmã Elza, nossa irmã Ivanilde, todos os nossos ouvintes que estão em sintonia conosco, não ligaram, mas precisam também de oração. Vamos orar com o pastor. Senhor, queremos te agradecer por este dia, por essa programação, pelos nomes citados pelo teu servo que colocamos diante do Senhor. Sabemos que a provisão vem do Senhor, a cura vem do Senhor, e suplicamos que a tua igreja esteja alerta contra as falsas doutrinas, falsos ensinos que podem penetrar o mundanismo, a falsa riqueza que pode entrar dentro da tua igreja e contaminar a sã doutrina. Que o Senhor nos dê a vigilância necessária, a sobriedade e o constante meditar na tua palavra. Agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.